O assunto focal desse vídeo é o modo como a mulher é representada na literatura, assim como sua atuação nessa área. Para isso, será abordada uma breve contextualização da história do surgimento dos livros e da literatura, e também o processo de inserção das mulheres nesse meio, citando nomes notáveis. Aspectos relacionados às características físicas do livro também serão mencionados, bem como o atual cenário de disseminação do campo literário pelas mulheres. Prevemos também a responsabilidade de enfatizar a dominância masculina e branca no emprego da escrita, através dessa reconstrução que, pela maioria das vezes, se deu pelo caráter cultural do racismo e da misoginia, mas que também compete a outros fatores socioculturais. Então, por ser um recorte sintetizado, a gente não vai se aprofundar muito nessas questões. Uma breve reconstrução histórica do livro. Os primeiros materiais considerados livros eram folhas de papiro que apresentavam a escrita com signos, mais conhecida como escrita semasiográfica. A manipulação do papiro estava diretamente ligada à Igreja Católica, que, ao estabelecer o seu domínio, tinha o controle do saber. Tempos depois, ocorreu a substituição do papiro pelo pergaminho, que tinha o potencial de ser utilizado em ambos os lados e podia ser reutilizado através do método da raspagem. Esse cenário se dissolveu com a chegada da primeira máquina de impressão em 1439, trazida por Gutenberg, possibilitando a produção em massa de textos. A partir daí, não só o clero, como os monarcas e a burguesia passaram a ter acesso a esse material, situação que impulsionou a Igreja Católica a propagar seus ideais por meio da impressão em grande escala. Como exemplo disso, temos Martinho Lutero e a Reforma Protestante em 1517. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, ocorreu o incremento de máquinas e o controle do meio de produção, e assim os livros se popularizaram e se tornaram mais acessíveis do ponto de vista financeiro. As tendências históricas influenciam diretamente no conteúdo literário que se teve em cada época, desde feitiços, passando por conteúdos religiosos e textos em contraposição, até a maior variedade de temas que são produzidos na atualidade. A luta das mulheres pelo direito do conhecimento tem sido uma batalha marcada por desafios, perseverança e conquistas significativas. Esse processo revela uma contínua superação de barreiras sociais, políticas e culturais que limitavam e ainda limitam o acesso das mulheres ao saber, resultando em avanços notáveis, mas não suficientes, para a igualdade de gênero tanto no campo educacional como no intelectual. Na antiguidade, as mulheres enfrentavam obstáculos significativos para obter algum tipo de educação formal. Nas sociedades gregas e romanas, a educação era restrita aos homens, enquanto as mulheres eram, em grande parte, relegadas a papéis domésticos. Hipátia de Alexandria, filha do matemático e filósofo Theon, desafiou essas normas patriarcais do século IV, destacando-se como a primeira mulher matemática que se tem registro na humanidade. Infelizmente, ela foi assassinada em uma emboscada por um grupo que julgava seus pensamentos como blasfêmia e propaganda anticristã. Já na Idade Média, quem exerceu o papel de influência dominante na educação e limitou o acesso das mulheres ao conhecimento foi a Igreja. A mulher era educada para a maternidade e a manutenção do lar, com base no moralismo e nas boas práticas cristãs. Para além da doutrina cristã, haviam algumas abadias e conventos específicos onde as mulheres poderiam receber algum tipo de instrução e ter acesso à literatura da época. Hildegard de Bingen era uma abadesa beneditina alemã do século XII, renomada por seus conhecimentos em música, medicina, cosmologia e filosofia, e que fez parte de uma minoria de mulheres medievais que deixaram escritos literários, tanto científicos como artísticos. Adiante, no período do Renascimento, houve uma crescente ênfase no conhecimento secular, nas artes e na divulgação científica de forma geral, o que possibilitou às mulheres o acesso à educação. A educação feminina era influenciada por uma nova visão de mundo dos patriarcas da época, onde as mulheres precisavam buscar educação e ocupação para que fossem apreciadas e reconhecidas pelas suas famílias e pretendentes. Porém, a mulher ainda era limitada aos pensamentos moralistas relacionados ao espaço doméstico e à igreja. A mulher erudita nesse período ainda era algo bem raro e aquelas poucas dotadas desse privilégio costumavam trocar correspondências com outras do mesmo grau de instrução por toda a Europa, gerando assim uma rede de contato entre mulheres pensadoras que, com o passar das décadas, foi se expandindo e passando a ocupar aos poucos o seu espaço. Durante o humanismo, pensadoras como Mary Wollstonecraft impulsionaram a discussão sobre igualdade de direitos individuais, destacando-se com o livro Vindication of the Rights of Women, de 1792, fornecendo bases importantes para a luta das mulheres pelo conhecimento e pela educação formal. Salões literários e academias femininas do século XVIII estimularam a troca de ideias entre as mulheres, levando à formação dos primeiros movimentos feministas.
No século XIX, as mulheres lutaram pelo acesso à educação e aos direitos de voto. Surgiram instituições de ensino superior femininas, como a Universidade de Londres para mulheres. No século XX, mais mulheres entraram no ensino superior e se destacaram em campos como a ciência, a literatura e as artes. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e Virginia Woolf abordou a educação feminina em Um Teto Todo Seu, de 1929. O movimento feminista pressionou por igualdade de gênero na educação e emprego, resultando em leis de igualdade de oportunidades e maior acesso das mulheres ao conhecimento. Atualmente, mais mulheres do que nunca estão envolvidas na pesquisa, ciência e academia. Embora persistam desafios como a subrepresentação de mulheres em campos como a engenharia, tecnologia, disparidades salariais e barreiras culturais. Literatura feminina. A literatura feminina é um termo que se refere a obras literárias escritas por mulheres e que abordam temas, questões e experiências relacionadas às mulheres, explorando suas perspectivas, desafios, triunfos e a condição da mulher na sociedade. A literatura escrita por mulheres desafiou o silenciamento histórico. Autoras deram voz a seus personagens, oferecendo perspectivas diversas e questionando os papéis patriarcais. Isso promoveu a diversidade e valorização das identidades femininas. Um exemplo notável é Jane Austen, autora de obras icônicas como Orgulho e Preconceito. Ela defendia que as escolhas das mulheres, mesmo quando contrariavam as normas da época, geralmente definidas por homens, mereciam respeito e que as mulheres deveriam priorizar a si mesmas e sua felicidade. Outra figura influente é Virginia Woolf, uma das mais proeminentes escritoras do século XX, conhecida por sua exploração do fluxo de consciência em suas narrativas. Ela argumenta que, para produzir sua melhor escrita, as mulheres precisam de independência financeira e de espaço próprio, ideias que ressoaram profundamente no movimento feminista literário. Sylvia Plath, escritora do século XX, é conhecida por sua poesia e pelo romance A Redoma de Vidro, publicado em 1963. O romance aborda a luta de uma jovem americana dos anos 50 contra as regras sociais patriarcais que a impedem de expressar seu verdadeiro eu. Plath se tornou um ícone feminista devido à sua crítica à ideologia patriarcal e sua denúncia dos seus efeitos prejudiciais sobre o corpo e a mente das mulheres. A literatura feminina no Brasil evoluiu ao longo do tempo, inicialmente retraída nas discussões de gênero. Maria Firmina dos Reis, autora de Úrsula, foi a primeira mulher romancista brasileira negra. Clarice Lispector, por sua vez, marcou um momento crucial na literatura feminina brasileira, com obras intimistas e introspectivas, introduzindo uma abordagem não linear e mais livre do pensamento. Suas obras notáveis incluem A Hora da Estrela. Há perspectivas comuns compartilhadas por todas essas autoras: a sensibilidade em abordar questões femininas com autenticidade e a habilidade de criar personagens femininas ricas em complexidade, com medos, falhas e desejos. Isso representa uma mudança significativa em relação à literatura predominantemente escrita por homens, que historicamente tinha como público-alvo principal outros homens. Em textos escritos por homens, as mulheres, em geral, eram retratadas sem um senso crítico aprofundado, sem desenvolvimento significativo e frequentemente não são dotadas de profundidade emocional. Essas personagens são retratadas como meros objetos que se conformam com os valores sociais da época, que estipulavam que seu propósito era servir os homens, serem belas e subservientes. Personagem feminina icônica, Ofélia, em Hamlet, de William Shakespeare, demonstra muito bem isso. A imagem da mulher ao longo da história frequentemente foi associada à fragilidade e à submissão, o que a relegava a um papel secundário na sociedade. Essa representação pode ser observada em obras literárias como Barba Azul, Uma História em Duas Cidades e Iracema. A contribuição das autoras citadas anteriormente contribuiu significativamente para a expansão de temas e estilos literários, que abordam questões até então negligenciadas, como a vida doméstica, as relações familiares, a sexualidade feminina, a maternidade e a identidade. Durante os séculos XVIII e XIX, a mulher tinha acesso limitado à educação. E assim, muitas mulheres que desejassem se tornar escritoras publicavam seus livros com pseudônimos masculinos ou até mesmo de forma anônima.
como George Eliot, que na verdade era Marianne Evans, e George Sand, que era o pseudônimo da escritora francesa Amandine Dupin, que escrevia histórias de amor e explorava questões relacionadas às diferenças de classe social enquanto criticava as normas sociais de sua época. Um exemplo notável disso é a primeira publicação de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, cuja capa não continha o nome da autora, mas apenas a frase "um romance em 3 partes escrito por uma dama". Na contemporaneidade, o uso dos pseudônimos ainda é uma prática popular, sendo possível observar autoras que optam por abreviar os seus primeiros nomes, como J.K. Rowling, de Harry Potter, e E.L. James, autora de 50 Tons de Cinza. Até o final do século XIX, as capas de livro não eram usadas para anunciar o conteúdo, mas eram apenas proteções de couro para as páginas. O design de capas começou a evoluir no movimento Art Nouveau, influenciado por técnicas de artistas de pôsteres. Nos séculos XVIII e XIX, os livros para as mulheres apresentavam capas e ilustrações elegantes, com cores suaves, ornamentos delicados com flores e bordados, e uma tipografia que imitava uma caligrafia manuscrita. O design evocava uma estética feminina com desenhos elaborados. A leitura voltada para as mulheres nesse período incluía principalmente livros de etiqueta e revistas femininas, que abordavam tópicos como moda, culinária, etiqueta e entretenimento. Um exemplo notável é a revista The English Woman's Domestic Magazine, com uma capa delicada e tipografia manuscrita. Na literatura, Little Women, de Louisa May Alcott, compartilhou dessa estética com cores suaves e ilustrações delicadas. O século XIX testemunhou uma evolução significativa no visual dos livros, à medida que a tecnologia de impressão se aprimorava e os gostos estéticos da época mudavam. As capas decorativas, ilustrações artísticas e o design tipográfico cuidadoso eram características marcantes da produção de livros desse período, que ajudaram a tornar muitas obras literárias clássicas e atemporais ainda mais memoráveis. No início do século XX, as capas refletiam as tendências artísticas e culturais da época. As capas de livro poderiam ser minimalistas com foco na simplicidade e na mensagem da obra, como em O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e O Diário de Anne Frank. No século XXI, o design de livros passou por mudanças significativas em consonância com o crescimento do design gráfico. A representação das mulheres na capa agora abrange uma ampla diversidade de identidades e temas. As capas buscam refletir o conteúdo, adotando estilos variados como minimalistas, ilustrados ou fotográficos. Um exemplo notável de evolução do design de capas ocorre no gênero de suspense e true crime. Em A Garota Exemplar, de Gillian Flynn, as capas adotam uma estética sombria e misteriosa, refletindo a natureza intrigante da maioria das histórias. Em Lady Killers, de Tori Telfer, símbolos como o rosa vibrante e o corset são utilizados para ironizar essa delicadeza de um livro que trata de mulheres assassinas. No gênero romance, as capas variam para refletir a abordagem da história. Romances sensuais utilizam cores escuras e a imagem de homens, enquanto romances jovens adultos têm capas mais leves e com ilustrações que refletem temas mais juvenis. Essa diversidade de capa atrai diferentes públicos e destaca o estilo de cada obra. Fenômenos contemporâneos. A pandemia mudou a forma como as pessoas interagem e experienciam o mundo, e plataformas como o TikTok observaram um aumento expressivo no número de usuários, tornando-se também uma ferramenta da disseminação de conteúdo e acesso à cultura. O BookTok, parte do TikTok que trata de conteúdo sobre livros e leitura, junta milhares de usuários que diariamente compartilham recomendações, críticas, experiências, discussões e todo tipo de conteúdo relacionado a livros. Com a expansão do BookTok, cada vez mais mulheres se sentem à vontade para compartilhar seu amor pela leitura e por impulsionar obras de autoria feminina, levando à criação de novas hashtags, destinadas apenas à divulgação de livros escritos por mulheres, como hashtag Books by Women e hashtag Female Authors, que juntas somam 34,3 milhões de visualizações. Conclusão. A análise da representação e atuação das mulheres na literatura revela um panorama complexo e que está em constante mudança. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a literatura desempenha um papel fundamental na difusão de ideias acerca de questões sociais, sendo uma janela através do qual é possível observar e questionar normas de gênero e da sociedade. Para mulheres, a literatura foi um espaço conquistado através de uma luta constante em todos os âmbitos. Hoje, como resultado dessa luta,
vemos mulheres dominando cada vez mais o mercado literário e se apoderando de sua própria narrativa.